Paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de convidar agora para junto podermos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E nós estudaremos nessa semana a lição 5. Essa lição tem como texto base Êxodo 20, capítulo 20, versículo 8. O título dessa lição é Jesus é o Senhor do sábado, o quarto mandamento. Lembra do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. Êxodo 20, de 8 a 11, né? Mas nós vamos trabalhar o versículo 8. Quem escreveu esse estudo, essa lição, foi o pastor Romilton Lourenço, pastor da Igreja Batista Central, em Praça da Bandeira, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Desde já nosso agradecimento a esse querido pastor Romilton Lourenço, que escreveu essa lição desse trimestre. Ele faz parte também da Convenção Batista Fluminense. Antes de nós começarmos o estudo propriamente, irmão, eu quero fazer um convite aos irmãos que possa baixar o aplicativo da Junta de Missões da Rádio Web Rede 316. Tem sido uma bênção. Os irmãos que participam da sala de oração da Junta de Missões, e eu creio que você vai gostar. E se assim você desejar, você possa baixar. Vou deixar o link na descrição lá do vídeo. Então, se os irmãos quiserem e desejar baixar esse link, né, da rede 316, da Junta de Missões Nacionais. Vamos divulgar, compartilhar. É uma emissora que faz o compartilhamento da Palavra de Deus 24 horas por dia. A nova emissora missionária que nós temos à disposição. Agradecemos aos queridos pastores da Junta de Missão, pastor Fernando e outros, Fernando Brandão, que tem feito esse lindo trabalho na Junta de Missões. Meu irmão, então nós vamos estudar essa semana Jesus é o Senhor do sábado, o quarto mandamento. Então, vamos ler aqui o versículo que diz, que é o versículo base: lembra-te do dia do sábado para o santificar. É uma ordem, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, irmãos, diz assim o autor: o dia do descanso é exigido muitos segmentos religiosos e concedido no mercado de trabalho. O muçulmano, por exemplo, descansa na sexta-feira. Não sei se os irmãos sabiam, mas eles têm um dia de descanso sexta-feira. O judeu do sábado, que é o sábado, né? Sabate. O cristão do domingo. Na verdade, esse domingo foi uma homenagem a Domiciliano, mas é o primeiro dia da semana, é o domingo, o primeiro dia, né? O pastor trabalha no sábado, no domingo, com muitas raríssimas exceções, descansa. Na segunda-feira, com sua família, os trabalhadores têm escala de 12 horas e versos 36. Folga dia sim, dia não. Plantonista, 24 horas, tem um descanso de 5 dias. Então, cada religião ou trabalhador tem seu dia de descanso, né? Existem alguns segmentos religiosos que são ritualistas, ou faz aquilo por ritual, né? Em seus princípios. Em algumas dessas religiões, Jesus é um ser importante. Entretanto, idêntico à rainha da Inglaterra, o Filho de Deus é apenas uma figura. Para algumas religiões, Jesus é mais um profeta, igual Maomé, igual outros. Não. Mas a Bíblia afirma que ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus é apenas uma figura. Aqui está falando que é só uma figura. Mas não é soberano.
É o que nós entendemos é o contrário. Ele é o Filho de Deus e ele é soberano. Pois o que importa mesmo são os preceitos da lei. Para os judeus, o que importa são os preceitos. Para essas crenças, Jesus e Moisés, por exemplo, estão no mesmo plano, sendo que a lei mosaica deve prevalecer sempre. Viu? A questão do descanso começa em Gênesis 2:2, que diz assim: E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2:2. Onde está o registro do sétimo dia, mas não necessariamente no sábado, né? Então ele descansou no sétimo dia, mas talvez não tinha o nome de sábado. A tradução que diz Deus descansou, será que o Criador relaxou, vislumbrando sua criação e disse, vou tirar o cochilo? Jesus disse que o Pai trabalha sem parar. João 5:17. Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, nós vamos ver a seguir por que foi criado esse dia de descanso, né? Os irmãos não reparam, eu sempre falo que tem um problema de sinusite, é quando ataca, mas eu tenho que compromisso com os irmãos de fazer esse vídeo, né? O salmista afirma que Deus não cochila. Olha só, né? Deus não cochila. Salmo 121, versículo 4, diz assim, e eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então, Deus não tem necessidade de descanso, né? Mas ele fez isso por quê? Porque deu exemplo, primeiro exemplo, e a necessidade que nós temos, nós como ser humano. Há uma divergência entre o texto de Gênesis e do Novo Testamento. Na verdade, não há. A menção de Jesus ao Deus Criador é que ele não dorme, tampouco descansa. O quarto mandamento foi escrito para nós e não para Deus, viu? Então, o que quer dizer o quarto mandamento? Do descanso, né? Foi para nós. Por quê? Ele já estava pensando na nossa canseira física, né? Por isso que o sábado, ou o quarto mandamento, né? O sétimo dia, seria o dia de descanso. A palavra ou sábado ou sabate é o mesmo que cessar. Então a palavra significa cessar. Deus cessou de toda a sua criação. E não como descanso, na verdade, né? Repouso ou pausa. Então, Deus repousou ali. E deu uma pausa. Em Gênesis 2:2, já leio esse termo, né? Esse texto. O termo descansar e cessar é cessar. O termo hebraico que aqui é avat, ou seja, Deus cessou, terminou a sua criação. O mesmo termo hebraico usado em Jeremias 7:34. Vamos ver. Jeremias 7:34. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. O descanso do Criador nada tem a ver com a fadiga. Trata-se de uma calmaria que ocorre logo após que a ordem assume o lugar onde só existia o caos, né? Gênesis 1:1, versículo 2. E aconteceu que partindo eles do Oriente, é isso mesmo? E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam o vale da terra de Sinar e habitaram ali. Então, irmãos, deixa eu verificar, parece que o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e a vazia, e havia
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Copiei errado aqui o texto, né? Vamos lá. Em Gênesis 1:10, e quando a luz e a água e o ar e a terra passaram a existir, Deus viu que tudo isso era bom e suficiente para a sua satisfação. Gênesis 1:10, e chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Viu Deus que tudo que ele criara e era bom. E é bom mesmo, né, irmão? Nós temos visto aí a criação de Deus. Na verdade, nós éramos para estar zelando pela essa criação de Deus. Porque quando Deus botou o homem lá no jardim do Éden, era para lavrar a terra e cuidar daquele jardim, regar aquele jardim, né? Que faz parte da terra. O quarto mandamento é a possibilidade de perguntarmos ao Criador se existe algo a fazer depois que ele criou tudo. Mas eis que Deus nos responderá sempre: não, não há nada que você precise fazer, apenas descanse e desfrute da minha criação. Na verdade, essa é a intenção de Deus desde o início, né? Que Deus já tinha preparado aquele jardim maravilhoso, onde o primeiro casal, né? Adão e Eva, os nossos pais, né? Terrenos, habitaram ali esse mundo. Primeiro aspecto da lei no Antigo Testamento. Existem duas questões muito importantes e implícitas na lei do Antigo Testamento. A forma pela qual devemos observar a lei é a partir de dois pontos de vista interpretativos, a saber, o aspecto cerimonialista e o aspecto moral. Então nós vamos ver esses dois aspectos, cerimônia e o aspecto moral da lei. No que diz a respeito às leis cerimonialistas, elas já tiveram seus momentos importantes na história do povo de Israel, mas ficou para trás e não são mais necessárias. O sacrifício de animais para expiação dos pecados humanos foi abolido pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Por isso que Jesus ele fala assim em Romano, acho que é em Romano assim, que tá, eu não vim abrogar a lei, mas se cumprir. Como que ele cumpriu, irmão? Com o sacrifício de Jesus. O que era o sacrifício? Aquela expiação que eles faziam. A expiação dos animais. Eles degolavam aqueles animais simbolizando o cordeiro. E esse cordeiro representava exatamente Jesus Cristo. Mas eles faziam aquilo continuamente, como cerimônia, né? Como ritual. E agora não, agora Jesus entrou no Santo do Santo para ser um sumo sacerdote eterno. Então agora não tem necessidade. Então Cristo, ele subiu à cruz do Calvário para fazer esse sacrifício para sempre. Vamos ler em João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus, né? Na verdade, ele é o Cordeiro de Deus. E 1 Timóteo 2:6, o qual cedeu a si mesmo em preço de redenção por todos, para seguir o testemunho do seu tempo. Então, Jesus é o testemunho vivo, né? E ele fez o único sacrifício, ele redimiu, fez a redenção através do seu corpo para que nós pudéssemos ter vida nele. Por que nas cerimônias Deus exigiu o sacrifício de animais inocentes? O que eles teriam feito de errado para pagar um preço tão alto pelos pecados dos humanos? A resposta é que no âmbito da cerimônia existia também um aspecto moral. Os animais eram inocentes, e morriam por aqueles que eram culpados. Então, os animais estão simbolizando exatamente o cordeiro, né? Eles eram inocentes, eles não pecaram, não pecam, né? Eles são inocentes, não
maldade. E o que aconteceu é que estava simbolizando a pureza. E pelos pecados de quem? Nossos pecados cometidos. E Jesus não tinha pecado, não tem pecado, e estava morrendo em nosso lugar por nós pecadores. Jesus foi conduzido ao madeiro por ser inocente, sem pecado, sem culpa, voluntariamente, e se entregou em sacrifício por nós. Então, irmão, Jesus foi levado ao madeiro inocente, sem pecado, sem culpa, voluntariamente. Ele não foi obrigado, ele foi lá voluntariamente. Ele se dispôs a fazer isso por nós. Isso está, vamos ler 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, Jesus não conheceu o pecado, mas ele fez pecador por nós. A culpa caiu sobre ele, né? Lá em Isaías que fala, né? E tomou sobre si a nossa culpa. Então, mas sendo justificado, né, a Deus. Porque nas cerimônias Deus exigia, eu já li isso aqui, né? Os aspectos cerimoniais da lei já passaram, ou seja, não sacrificamos mais animais. Então aquele sacrifício que fazia lá no Antigo Testamento, a aspersão do sangue do cordeiro, a expiação pelos pecados, aquele cerimonial não tem necessidade, porque Jesus fez o único sacrifício. E que sacrifício, irmão, pela humanidade, né? Hebreus 1 a 16. Vamos ler? Eu não anotei, mas eu só botei aqui. Hebreus, vamos ler aqui rapidinho. Nós estamos aqui para fazer o estudo. Hebreus 1, 16, né? Diz assim. Hebreus 1, 16. Não, 10. Hebreus 10, 1, 16, ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele chegam. Né? Então aquele sacrifício ano a ano não tinha como chegar à perfeição. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teria consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz a comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros, de bode, tire pecado. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparaste. Holocausto, oração pelo pecado, não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. De quem? De Jesus. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto, orações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então diz, eis que venho para te fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, da qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Então, uma vez Jesus fazendo essa oração, esse sacrifício, tirou o pecado. Assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar pecados. Era o que a lei fazia do sacerdote, né? Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, à direita de Deus. Jesus está à direita de Deus. Aqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Portanto, com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, as minhas leis em seu coração escrevereis, em seus entendimentos acrescenta. E jamais me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não mais
obração pelo pecado. Então, Jesus fez o único sacrifício vivo por nós, teve misericórdia de nós. Mas o aspecto moral deve ser cumprido. As cerimônias passam, mas as leis morais nunca passam. O autor está dizendo que essas leis, né, que Deus estabeleceu, elas não passam. As leis morais. Segundo ponto, consciência. Então nós lemos o primeiro ponto, o aspecto da lei do Antigo Testamento. Qual eram os aspectos? Ele tinha dois aspectos, né? Cerimonialista e o aspecto moral. Eram os dois aspectos. Segundo ponto, consciência moral humana. O decálogo quer dizer 10 mandamentos, né? As 10 leis. Está intrínseco na consciência humana. Romanos 2, vamos ler aqui, Romanos 2, 14 e 15, versículo 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo leis, eles para si mesmos são lei. Então, a lei chegou até nós através da graça de Jesus, né? Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então, qual a moral da lei? A nossa consciência, ela faz com que nós vemos o que é certo, o que é errado, diante daquilo que Deus nos dá, para que possamos ser justificados diante de Deus. Pois sabemos muito bem que é errado diante de Deus e diante dos homens, matar, roubar, por exemplo. Todos nós sabemos que se trabalharmos interruptamente, sem descanso, morreremos vencidos pelo cansaço. Isso é natural, né? Por isso, a própria consciência humana, reconhece que precisamos de pelo menos um dia para repor as energias do corpo. Então, quando Deus criou, deu essa lei, né, a lei do descanso, foi pensando em nós, não em Deus, não que ele tem necessidade de descansar, porque ele trabalha até agora, como o filho falou. O quarto mandamento é o elo natural entre o que é moral e o que é religioso. O aspecto moral, trabalhe 6 dias e descanse no sábado. O aspecto religioso, escolha o sábado para isso. Nisso entendemos que o conceito moral do quarto mandamento nos diz que se trabalharmos direto, morreremos. Já no conceito ritualista deste mandamento, é que tem um dia para consagrar a sua vida. Então, basicamente, Deus está falando só, escolha um dia para você descansar, né? Nos dias atuais, parece que há um consenso de 24 horas por dia. Já não são mais suficiente para a realização de todas as tarefas. O mundo empresarial competitivo é movido pela ganância e tem criado alguns não sei, alguém viciado no trabalho, um trabalhador compulsivo. É uma palavra difícil aqui, mas é alguém, o significado. Alguém viciado em trabalho, um trabalhador compulsivo. Pessoa que trabalha por vício ou compulsivo, que não descansa dia nenhum. Existem pessoas que não conseguem se desligar do trabalho. Além de trabalhar na empresa, levam o trabalho para casa. Isso aqui tem afetado até muitos relacionamentos. A mente desses viciados em trabalho não descansa nunca. Por outro lado, existe os que não querem absolutamente nada com o trabalho. São os ociosos, né? Todavia, não podemos esquecer dos empregados que querem trabalhar, mas não encontram espaço no mercado. Então, ele está deixando bem claro aqui que não é essa categoria que procura trabalho, né? Mas são aqueles que realmente não gostam de trabalho, né? O que há de comum nos dias atuais é o descumprimento moral
do quarto mandamento, pois os trabalhadores e desempregados não separam um dia para conseguir a vida. O quarto mandamento, pois os trabalhadores e empregados não separam um dia para consagrar a sua vida a Deus. Então, muitas pessoas não separam esse dia, né? Para ler a Bíblia, para meditar, para orar, para consagrar, para agradecer a Deus a oportunidade de vida e saúde de estar, que o Senhor tem dado, do seu trabalho, do seu ganha-pão. A certa irmã clamava ao Senhor por um filho, e milagrosamente Deus ouviu. Durante o período da sua súplica era muito regular nos cultos, inclusive o período da gestação. Quando seu filho nasceu, ela não mais comparecia aos cultos. Certo dia visitei e a minha curiosidade, além de saber sobre a sua saúde e do bebê, era descobrir o porquê não mais comparecia na comunhão da igreja. Eis a resposta: não tem mais tempo, pastor. Nem para mim, tampouco para Deus. As suas tarefas de mãe haviam sequestrado o seu descanso e, consequentemente, a sua consagração a Deus. Olha só, né? Então nós devemos sempre lembrar que devemos ter um espaçozinho para Deus. Ponto 3. Nós falamos aqui o aspecto da lei no Antigo Testamento, a consciência moral humana. Agora o ponto 3, vendo mal não existe. Vendo mal onde não existe. Porque os cristãos não guardam mais o sábado? Quando foi que essa cerimônia foi extinta? O Novo Testamento nos esclarece que todas as cerimônias eram como símbolo, que iria ser concretizado no futuro. Vamos ler Levítico. Eu acho que não botei isso aqui não. Tem aqui. Levítico. Vamos ler Levítico, né? Nós estamos fazendo estudo mesmo. Levítico. Eu só ia citar esse, porque são muitos versículos. Levítico, mas é importante. Levítico 23. De 1 a 8. Moisés falou ao Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz as solenidades do Senhor, que convocarei, serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O sábado. 6 dias a obra se fará, mas o 7º será o sábado de descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis, sábado do Senhor, em todas as vossas habitações. Estas são a Páscoa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias desse mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis obras queimadas ao Senhor, e no 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, havia essas convocações, essas festas, por isso que lá Isaías fala que Deus não estava se agradando mais dos sábados, das festas, porque ele não estava fazendo com amor, mas sim como ritual ao Senhor, né? E Hebreus 10, 1, aí isso aqui eu anotei, porque tendo a lei a sombra dos futuros, dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar o que eles se chegam. Então o que o autor dos Hebreus está falando? Aquela lei era a sombra. A sombra era o quê? Era que breve aquela lei se cumpriria.
a imagem, né, exata das coisas como seriam. E ela foi cumprida através da vida de Jesus Cristo, o sacrifício único, continuamente aperfeiçoado. Compreendemos que um dia as cerimônias não seriam mais necessárias, bem como o sábado. A Páscoa, não celebramos a Páscoa dos judeus, mas a ressurreição de Jesus por ocasião da Páscoa. Jesus fez o sacrifício exatamente nesse período da Páscoa, a Páscoa judaica. E o que nós comemoramos como cristãos são a Páscoa cristã, que é a ressurreição de Cristo. A Páscoa dos judeus era comemorado a saída lá do Êxodo, né? A saída do povo da escravidão para a liberdade do Egito, né? Da liberdade que estava lá escravo no Egito, e simbolizava isso aí. E exatamente aqui uma analogia que eu posso dizer é que nós estávamos escravos do pecado e saímos para a liberdade com Jesus Cristo. E agora nós somos livres do pecado e Jesus é a ressurreição nesse dia, do primeiro dia que ele ressuscitou, o primeiro dia da semana. Por isso que nós guardamos ou descansamos no domingo. Por ocasião da Páscoa, pelo primeiro fruto, festa do tabernáculo ou Yom Kippur. Todas essas fazem parte da antiga aliança. Nisso compreendeu que as festas cerimoniais não teriam mais sentido de existir. Findaram-se os aspectos cerimoniais destas, mas não os aspectos morais. Entendeu? Os aspectos morais continuam, ele ainda é válido. Vejamos, Oséias 2:11. Oséias 2:11. Eu farei cessar todo o seu gozo, a sua alegria, as suas festas, as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Isso está lá em Oséias 2:11, os irmãos depois podem conferir. Deus já comunicava ao seu povo que cessaria as cerimônias. Colossenses 2:16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou dos sábados. Essas festas cerimoniais no Antigo Testamento. Por isso que Isaías fala que ele já não tem prazer, porque exatamente que eles não estavam obedecendo conforme o amor, né? Eles faziam mesmo por praticar. Por isso Jesus expulsou do templo aqueles que estavam bagunçando a casa dele, lá vendendo pombo, aquelas coisas todinhas, né? Que os irmãos conhecem essa história, né? Uma boa parte dos irmãos. Então, irmão, e nos 17 assim, que são sombra das coisas futuras. O corpo é de Cristo. Olha só. Então, cumpre-se esse comunicado com a vida de Cristo. Então, Deus já estaria falando, comunicando, e depois, com a vida de Cristo, esse comunicado se concretizou. Em Hebreus 8:6, versículos 7 e 13, vamos ler aqui. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então, Deus aperfeiçoou esse sacrifício através de Jesus. Mais excelente, quanto mais mediador, quanto mais a ligação, né? E que está confirmado em melhores promessas. E 7 ele diz assim, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Então, se aquele pacto que Deus tinha feito, aquelas leis tivesse sido cumprida, ou tivesse efeito de salvação, não teria lugar, não teria necessidade de Jesus ter morrido na cruz do Calvário para fazer esse aperfeiçoamento. Perdi aqui, mas tá bom, né? Então, irmão, nós vemos aqui que Deus, ele
Sempre está preparando. Vamos ler aqui o 13. Eu não botei o 13, né? Rapidinho aqui, irmãos. Rapidinho. 8. Dizendo o novo concerto, o velho, dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho se envelhece por estar perto de acabar. Então, ele se torna velho porque já está perto de acabar. E agora nós temos uma nova aliança, né, um novo testamento que é através de Jesus Cristo. Então aqui tem uma conclusão. Estamos na nova aliança. Nós não estamos no antiga aliança, nós estamos na nova aliança com Cristo. E em 1 Coríntios 11, 24. Deixa eu ver se anotei isso aqui. Está aqui. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Isso aqui é quando nós ceiamos, nós lembramos desse pacto que Deus fez com nós. Que lembrar que é o corpo dele, né? É o corpo, o pão que ele repartiu, é o corpo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Lembrando aqui que a ceia do Senhor, ela é um memorial. Então, toda vez que nós fazemos esse ritual, nós lembramos das promessas que ele fez à sua igreja. Então, irmãos, nós vemos aqui que esse é o novo pacto, a nova aliança que nós temos com Cristo. A grande pergunta ainda da atualidade é: por que será que se fica claro que a cerimônia for extinta? Apenas o sábado ainda gera dúvida e é respeitado por alguns segmentos religiosos. Fica claro que se estamos em uma nova aliança, então as cerimônias também são outras. Então, irmão, não é que nós não valorizamos as coisas de Deus, né? É porque agora não tem necessidade desse mandamento. Agora nós temos o mandamento da nova aliança. E alguns ainda insistem em fazer esses rituais, alguns segmentos, inclusive dentro dos nossos, né? Qual o ensino de Jesus para os dias atuais? Jesus foi muito perseguido pelos judeus exatamente por causa da cerimônia do sábado. Os irmãos veem que existia ali porque Jesus ele estava mostrando que o sábado exatamente foi criado por causa de nós, não nós por causa do sábado, né? O Filho de Deus nos esclarece que o sábado é o quarto mandamento, foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então não tem sentido, irmão. Seria o mesmo que dizer o seguinte: o carro foi feito para servir a família, e não a família serviu o carro. Apesar de guardar o veículo na garagem e abastecê-los de suas necessidades, a prioridade não é o carro, mas a família, né? Então a prioridade ali é o homem e não o sábado. O sábado foi apenas criado porque Deus viu que nós teríamos essa necessidade de descansar, nós, né? O quarto ponto, então nós falamos aqui, irmão, recapitulando o aspecto da lei do Antigo Testamento. Segundo ponto, consciência moral humana. Terceiro ponto, vendo o mal onde não existe. E agora, quarto ponto, a igreja e o dia do descanso, o sábado. Né? O início da caminhada da igreja primitiva, alguns irmãos ainda sacrificavam animais e iam ao templo de Jerusalém, no início, né? No início da caminhada, onde a igreja estava se concretizando. As cerimônias
deixaram de existir por causa de dois fatores importantíssimos: a ressurreição de Jesus e o derramar do Espírito Santo do Pentecostes. Os irmãos veem que Jesus ele aconteceu na Páscoa, e depois o Espírito Santo na festa dos Pentecostes, né? E houve uma festa que tinha ali, que era feita os frutos, né? Agradecer sobre os frutos, a colheita, na verdade, né? Então, Deus usou as mesmas festas para simbolizar o novo, mas com significado diferente, né? Nós vemos que o Espírito Santo foi a promessa que ele iria para o Pai e não deixaria órfão e mandaria o Consolador. E a ressurreição de Jesus. O sacrifício de Jesus, a diferença de outras religiões é porque é a única que afirma que Jesus morreu, mas ressuscitou e permanece vivo. É a única que prega a vida em Jesus após a morte. E o Espírito Santo de Deus que nos sela, que nos toma, que nos ajuda e impulsiona, o Consolador. No dia da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos em uma casa. Todos estavam temerosos com o desdobramento da crucificação de Jesus. Afinal, eram seguidores de Cristo. Qual seria a sua sentença, né? Era justa a preocupação. Será que o Império Romano iria crucificá-los? Como Deus o julgaria por terem abandonado seu filho? Em meio a este turbilhão de dúvidas, eis que surge Jesus ressurreto, né? E se põe entre eles dizendo: Pai seja convosco. Jesus acalma, né, o coração deles. E disse-lhe Jesus: porque me viste, aqui está aí, João 20, 19. E disse Jesus: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Por que Jesus está falando isso aqui? Porque Tomé foi o único que não viu aquela aparição de Jesus e ele duvidou, e foi necessário que ele pudesse, Jesus aparecer para ele para que ele cresça. Então Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O evangelista João detalha o dia, e isso aconteceu no primeiro dia da semana, ou seja, exatamente no domingo. Quanto ao Pentecostes, dia da festa da colheita judaica, era calculado da seguinte forma: seria 7 sábados e 7 semanas após a Páscoa, que resultaria em 49 dias, e faltaria um dia para o total de 50 dias. Então, Pentecostes quer dizer 50, né? Penta. Pentecostes, 50 dias. O termo penta é o designativo a 50 dias. Então, qual o dia após o sábado? Claro, o domingo, né? Portanto, o dia que compreendemos que aconteceu a descida do Espírito Santo foi exatamente no primeiro dia, no domingo, que hoje nós denominamos domingo, mas antigamente chamava primeiro dia, né? Nós vamos ver, Atos 2, 1. Cumprido-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então está todos no mesmo naquele lugar, e houve a descida do Espírito Santo, né? A manifestação do Espírito Santo ali, concretizando a promessa. Na verdade, a promessa, né? No decorrer da história da igreja primitiva, vamos identificando que o domingo passou a ser o dia do Senhor, né? Observe que quando o apóstolo Paulo esteve em Troade, foi exatamente em um domingo, ou primeiro dia, que ele prega aquele povo saindo, prega aquele povo, ainda ministra a ceia do Senhor. Atos 27. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão,
Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, alargou a prática até a meia-noite. Então, irmãos, nós vemos que o Evangelho, ele não deixa, o Evangelho, na verdade, tem resposta para tudo, né? A Bíblia tem resposta. Foi se tornando um hábito, algo muito comum, os primeiros crentes se reunirem para prestarem culto ao Senhor, Jesus sempre aos domingos. Culto ao Senhor, sempre aos domingos. Então, os irmãos sempre estavam reunidos ali, sempre aos domingos. 1 Coríntios 16, 1 e versículo 1 e 2. Ora, quanto à colheita que se faz para os santos, fazeis vós também, o mesmo ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça coletas quando eu chegar. Então a recomendação do apóstolo Paulo, as reuniões eram sempre, normalmente, no primeiro dia, é o dia do Senhor. Então nós vemos aqui já uma nova aliança, né? Nos dias atuais, é muito comum os crentes desejarem repouso em casa ao invés de buscar descanso no dia do Senhor. O artigo 10 da nossa declaração doutrinária destaca que o domingo é o dia do Senhor, o princípio doutrinário. Então, esse aqui é o documento das igrejas batistas, da União das Igrejas Batistas. O princípio, né? É o princípio doutrinário que tem, é o primeiro dia, que é o domingo, é o dia do Senhor. O domingo deve ser para os cristãos o dia de repouso em que, pela frequência aos cultos das igrejas, pelo maior tempo dedicado à oração, leitura bíblica e outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para aquele descanso que resta para o povo de Deus, né? Na verdade, só descansaremos na obra quando Deus tiver feito toda a sua obra, cumprido todas as suas promessas, né? O quarto mandamento, longe de ser o motivo para várias intermináveis discussões interpretativas, né? Nós não temos esse costume de estar discutindo a Bíblia, discussões intermináveis, interpretativas, é uma bênção para os filhos de Deus. O Senhor abençoa o trabalho, mas existe para o nosso próprio bem um período de descanso, né? E o descanso sempre será nos braços do Salvador. Mateus 11, 28. Nós vamos ler aqui, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O quinto ponto. Então nós falamos aqui, nós falamos os aspectos da lei do Antigo Testamento, a consciência moral humana, segundo ponto. Terceiro, vendo mal onde não existe. Quarto, a igreja e o dia do sábado, o sabate. E agora, o quinto e último ponto, Jesus é o Senhor do sábado e de tudo que há na criação. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus demonstrou ser soberano a tudo. O Filho de Deus subjugou a natureza revolta, os demônios, os planos de Satanás. Jesus foi superior às enfermidades. Cristo foi maior que vida e a morte. E por que não seria superior à cerimônia do sábado, né? Foi no sábado que pelos ritos judaicos nada poderia se fazer. Jesus expulsou o demônio de um homem. Marcos 1, 21, 28. Depois os irmãos lê esses textos. Curou a sogra de Pedro. Marcos 1, 29, 31.
Curou o paralítico junto ao tanque de Betesda. João 5, 1, 18. Curou um homem com a mão deformada. Marcos 3, 1, 6. Restaurou uma mulher aleijada. Lucas 13, 10, 17. Curou o homem que tinha os braços e as pernas inchadas. Lucas 14, de 1, 6. Curou um cego de nascença. João 9, 1, 16. Então os irmãos depois lêem esses textos. Para os judeus, os ritualistas da atualidade, o sábado o fardo pesado, uma imposição pela religiosidade do sábado. Nada se pode fazer. Jesus é o Senhor do sábado, do domingo e de todos os dias da semana. Jesus cita Davi que o tempo de necessidade comeu pães sagrados, de que não era lícito comer. Mateus 12, 2 a 8. Depois os irmãos leem esse texto também. O que mais importa para Deus, de acordo com o quarto mandamento, são as pessoas, não os ritos. Então, irmãos, o que mais importa nós são as pessoas. Por isso que ele há uma preocupação em que o Evangelho chegue a todas as pessoas para que ele possa salvar essas pessoas. Para pensar e agir. Trabalhamos 6 dias da semana para conquistar o nosso sustento. Dedicamos apenas um dia, consagração, para conquistar o sustento pelas mãos de Deus. Será que se invertermos dessa disposição e Deus dispor seus cuidados a nós em apenas um dia, sobreviveremos? Sua opinião, qual o dia do Senhor? Apenas o domingo, somente o sábado, ou todos os dias devem ser dedicados ao Senhor? Claro que todos os dias, né? Quando suplicamos a Deus pelo pão nosso de cada dia, apenas no sábado não temos o direito de pedir? Viver em Jesus, através de Jesus, é viver todos os dias como se fosse o sábado. Então, irmão, a própria resposta aqui. Viver em Jesus, através de Jesus, é viver todos os dias como se fosse o sábado. Meu irmão, meu amigo, agradeço a Deus por você ter ficado até aqui conosco. Ainda quero orar por você, agradecer pelos inscritos, que Deus possa estar abençoando os irmãos que puderem e quiserem, desejarem, baixar lá o aplicativo da Rede 316, vai ser bênção pura, da Junta de Missões Nacionais. Vamos aproveitar para evangelizar também. Esse canal, na verdade, aqui, irmão, o princípio dele é evangelístico. E eu quero orar agora, agradecendo a Deus pela minha vida, pela vida de vocês, todos que ouvirão esse estudo. Pai querido, soberano Deus, agradeço a Ti, ó Deus, pelas nossas vidas, pela vida dos ouvintes, dos inscritos desse canal. Pai, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa frutificar, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa ser derramado na vida de cada um de nós. Pai, muito obrigado, pelo Senhor sempre estar pensando em nós. E quando o Senhor criou o sábado, foi em nós. E hoje nós estamos aqui, Senhor, na sua vontade. O Senhor conhece cada um de nós, a nossa vida. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um. Que o Senhor possa estar conduzidos nos seus lindos caminhos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.